Bem-vindos ao debate. Hoje nosso foco é uma articulação que pode definir a próxima eleição presidencial. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para 2026. Com Jair Bolsonaro fora do páreo, inelegível e, preso, a indicação do filho mais velho para a sucessão mexe com todo o tabuleiro da direita. E a grande pergunta que fica no ar é: essa candidatura do Flávio Bolsonaro é para valer? É um projeto viável, com chance de unificar o campo conservador, de herdar os votos do pai? Ou, na verdade, é só uma jogada de defesa, um movimento de altíssimo risco para garantir a sobrevivência política e jurídica da família? Eu vou defender a ideia de que essa é sim uma candidatura estratégica e com mais potencial do que parece. Já eu vejo de uma forma bem diferente. Para mim, essa candidatura nasce assim, muito fraca, marcada por uma rejeição altíssima e pela desconfiança de aliados que deveriam ser chave. Na prática, me parece funcionar muito mais como uma moeda de troca para negociações futuras do que como um projeto de poder real para chegar ao Planalto. Olha, eu discordo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa candidatura representa a continuidade de um movimento. O bolsonarismo não acabou em 2022. Ele tem uma base social forte, mobilizada, que ainda responde, e muito, ao chamado de seu líder. E o Flávio tem um ativo mais valioso nesse jogo. A bênção explícita do pai, que é o maior cabo eleitoral da direita hoje. Não é à toa que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o maior partido do país, já bateu o martelo. Bolsonaro falou e está falado. Isso é um sinal de poder, de alinhamento, que não pode ser ignorado. Mas esse alinhamento do Valdemar é mais por necessidade do que por convicção, você não acha? Ele precisa manter o clã Bolsonaro sobre o teto do PL para segurar o eleitorado e, claro, o acesso aos fundos partidário e eleitoral. A frase dele é pragmatismo puro. A bênção do pai é importante, sem dúvida. Mas será que ela é suficiente? As pesquisas mostram um quadro bem mais complexo. Nós vamos chegar nas pesquisas. Mas antes, tem um ponto institucional que é crucial. Flávio Bolsonaro é, hoje, uma opção juridicamente segura. O STF e o STJ anularam as provas do caso das rachadinhas. Ele está com os direitos políticos intactos, o que é um contraste, assim, brutal com a situação do pai ou de outros aliados. Ele pode se apresentar como um nome viável que superou a tal perseguição do sistema. Seguro juridicamente, talvez, mas e politicamente? A mesma pesquisa que você ia citar, a da Quest, mostra o tamanho do problema. Sim, ele tem um piso de votos, mas a que custo? A rejeição dele é de 62%. E entre os eleitores que se dizem independentes, que são quem decide a eleição no segundo turno, essa rejeição sobe para 70%. Isso é um teto de vidro, sabe? Praticamente intransponível. E eu vejo esse número de rejeição como um ponto de partida, não de chegada. É natural que seja alto agora. Ele ainda carrega o ônus da polarização do governo do pai. Mas a estratégia dele é justamente se apresentar como um Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado. É um perfil que pode furar essa bolha. E a mesma Quest mostra que 55% dos eleitores bolsonaristas votariam nele com certeza. Isso dá a ele a base mais sólida de toda a direita para começar a campanha. Nenhum outro pré-candidato tem isso. Mas aí é que está o problema da transferência de votos. Ele não herda tudo. Essa mesma base que você cita já é uma perda em relação ao capital total do pai. A pesquisa Atlas Intel é ainda mais clara sobre isso. Num cenário de segundo turno contra Lula, Flávio aparece 12 pontos atrás. É um desempenho muito, mas muito pior que o de Tarcísio de Freitas, que fica só 4 pontos atrás, ou até o de Michele Bolsonaro, que fica 5 pontos atrás. Ou seja, o sobrenome ajuda a ter um piso, mas também impõe um teto que outros nomes da direita não têm. Há uma fuga clara de votos. Mas Tarcísio e Michele só existem politicamente por causa de Jair Bolsonaro. A lealdade nesse campo político é um fator determinante. O Tarcísio já disse e repetiu que não seria candidato sem o apoio do ex-presidente. E quanto à rejeição, ela pode diminuir conforme ele se torna mais conhecido por um perfil próprio, mais dialogador. Ele já está fazendo esse movimento, se articulando. Era aí, que articulação é essa? As notícias dos bastidores de Brasília pintam um quadro de isolamento, não de articulação.
O Centrão, eu tô falando de PP, Republicanos, União Brasil, não só resiste, como trabalha ativamente contra. O blog da Andréa Sadi, no G1, noticiou que os presidentes desses partidos se reuniram especificamente para traçar um roteiro de desistência para o Flávio. A estratégia seria negar apoio formal e isolá-lo até que se torne inviável. Lideranças como Marcos Pereira, do Republicanos, nem aceitaram convites para reuniões de unidade. Isso é articulação ou é um cerco? Reuniões estão acontecendo. Ele se encontrou com Ciro Nogueira, do PP, com Antônio Rueda, do União Brasil. Isso é fato. O que existe é um jogo de posicionamento. Esses partidos são pragmáticos. Eles testam o terreno. Se o Flávio demonstrar que consegue manter sua base mobilizada e crescer, eles virão. Eles não vão deixar de apoiar o candidato que tem a maior fatia do eleitorado de direita só por uma resistência inicial. O pragmatismo vai falar mais alto. Mas o pragmatismo deles aponta justamente para o Tarcísio. Eles veem no governador de São Paulo um nome com a mesma base, mas sem a mesma rejeição. Alguém que o mercado financeiro e o setor produtivo abraçariam com muito mais facilidade. O que esses partidos estão fazendo não é testar o terreno, é mandar um recado claro. O nosso plano A não é você. E a recusa não é só do Centrão. Governadores como Ronaldo Caiado e Romeu Zema já disseram que vão manter suas pré-candidaturas. A direita já começa fragmentada por causa da insistência no nome do Flávio. Essa fragmentação inicial é natural do processo pré-eleitoral. Em 2018 também havia vários nomes. No fim, a força do movimento se impõe e unifica o campo. Mas isso me leva a outro ponto que foi muito criticado, a questão da anistia. Muitos dizem que a candidatura dele é uma moeda de troca, mas eu não vejo assim. Como não? Ele mesmo disse, com todas as letras, que a candidatura tem um preço para ser retirada. Ele condicionou a continuidade do projeto à aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e, claro, para o próprio pai. Isso não é colocar uma pauta política, isso é transformar uma candidatura presidencial numa ferramenta de barganha para resolver os problemas jurídicos da família. Eu interpreto de outra forma. Ele está estabelecendo uma condição política. A anistia é uma pauta central e muito cara para a base bolsonarista. Ao colocar isso na mesa, ele não está vendendo a candidatura, ele está se afirmando como o líder que vai lutar pelas causas do seu eleitorado. É uma demonstração de força, de que qualquer negociação para unificar a direita terá que passar por atender às demandas do seu principal ativo, que são seus apoiadores. É uma forma de reforçar a própria liderança. Nossa, mas essa é uma interpretação muito generosa. A percepção geral, fora da bolha bolsonarista, foi desastrosa. O mercado financeiro, por exemplo, que é um termômetro frio e racional, reagiu na hora. No Polymarket, que é uma plataforma de apostas sobre eventos futuros, as chances de Flávio Bolsonaro ser eleito despencaram logo após essa declaração. Por quê? Porque o mercado leu exatamente como uma barganha, não como um projeto de poder sério. Passou a imagem de que o objetivo não é governar o país, mas sim usar a estrutura de uma campanha presidencial como instrumento de pressão para um acordo judicial. O mercado pode ter reagido mal no curto prazo, mas a política não é feita só de reações imediatas do mercado. É um jogo longo. E nesse jogo, ter alternativas como Tarcísio, Caiado e Zema, na minha visão, não enfraquece o Flávio. Pelo contrário, mostra a vitalidade do campo conservador. Mostra que a direita tem quadros. Mas aí você ignora quem esses quadros representam. A direita amadureceu desde 2018, ela não é mais um monolito que segue cegamente uma única liderança. Tarcísio de Freitas hoje é a preferência explícita do Centrão, do mercado e do agronegócio. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, já deixou isso bem claro. Eles veem no Tarcísio o que chamam de bolsonarismo que funciona. Um perfil técnico, gestor, com a mesma agenda econômica, mas sem o caos político e com uma rejeição muito menor. Mas o próprio Tarcísio sabe que sua força vem do apoio de Bolsonaro. Ele é um homem leal. Ele não vai trair seu padrinho político. A tendência natural com o tempo é que esses setores que hoje preferem Tarcísio entendam que o único caminho para a vitória passa pela unificação em torno do nome que tem a chancela do capitão. E esse nome é Flávio. Os outros governadores sabem que sem a máquina do PL e sem o eleitorado bolsonarista, suas candidaturas não vão a lugar nenhum.
impede a formação da chapa que é vista por muitos, inclusive dentro do bolsonarismo, como a mais competitiva. Tarcísio para presidente e Michele Bolsonaro para vice. O pastor Silas Malafaia, que é um pilar do movimento, criticou abertamente a indicação do Flávio, disse que Bolsonaro estava emocionalmente debilitado ao fazê-la e defendeu a chapa Tarcísio-Michele por ter mais musculatura política. A insistência em Flávio não está unindo, está ativamente bloqueando a alternativa mais forte da direita. E aí entra um fator que estamos subestimando: o jurídico. Você mesma disse que Flávio era seguro, talvez. Eu digo que é uma segurança fundamental. A anulação do caso das rachadinhas pelo STF foi uma vitória política gigantesca. Ele pode agora construir a narrativa de que foi perseguido e investigado por anos pelo sistema, e no final a mais alta corte do país o inocentou. Isso blinda de ataques futuros nesse fronte e fortalece a imagem dele perante a base. Ele é, hoje, a única opção do clã com o caminho legalmente livre para uma disputa presidencial. Esse é um ponto interessante, mas a sua conclusão me parece equivocada. A reabilitação jurídica nos tribunais não significa nem de longe uma reabilitação moral perante a opinião pública. O tema da rachadinha continua sendo um dos principais motivos da sua alta rejeição. E o fato crucial aqui, que será explorado a exaustão por qualquer adversário, é que o processo foi anulado por questões processuais, o foro, a validade das provas, e não porque ele foi julgado e considerado inocente no mérito da acusação. Mas para o eleitor médio, o que importa é o resultado final. O STF barrou o processo. Juridicamente, ele não deve nada. Mas, politicamente, a mancha não sai com uma decisão processual. Para o eleitor independente, a imagem de corrupção associada à família permanece. Longe de ser um escudo, como você diz, o caso será um fardo permanente. Será o primeiro tópico em qualquer debate, a primeira pergunta em qualquer entrevista, vai ser usado para reforçar a narrativa de que o clã Bolsonaro usa a política para benefício próprio, tornando a tarefa de conquistar o centro, que é quem decide a eleição, uma missão quase impossível. Então, resumindo meu ponto, eu vejo a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, com todos os desafios que ela enfrenta, como a aposta mais lógica e coerente para a continuidade do projeto bolsonarista. Ela está ancorada em 3 pilares sólidos: o apoio do maior líder da direita, a estrutura do maior partido do Brasil e uma base eleitoral que, mesmo com perdas, ainda é a mais fiel do espectro político. O potencial de crescimento dele, à medida que conseguir construir uma imagem mais moderada, é subestimado. Ele pode ser a chance de um bolsonarismo mais pragmático, mais articulado e, por isso, competitivo em 2026. E eu concluo que os obstáculos são simplesmente grandes demais. Com uma rejeição que já começa em mais de 60%, com a oposição declarada de aliados estratégicos no Centrão e nos estados, e com a imagem desgastada de ser uma candidatura com preço, Flávio Bolsonaro corre o risco imenso não só de perder, mas de isolar o seu próprio movimento. Paradoxalmente, a insistência em seu nome pode acabar sendo o maior presente para o governo Lula, pois impede que um nome mais unificador e competitivo como Tarcísio de Freitas assuma a liderança da oposição e se viabilize para a disputa. De fato, a ascensão de Flávio como herdeiro político coloca a direita brasileira numa encruzilhada. A escolha que será feita nos próximos meses entre a lealdade a uma dinastia familiar e a busca pela viabilidade eleitoral pragmática vai definir não apenas o futuro do clã Bolsonaro, mas todo o cenário político que teremos na próxima eleição presidencial. Exato. E o que a análise dos fatos e das reações de todos os atores políticos nos mostra até agora é que a consolidação de um líder para a oposição está muito longe de ser um consenso. A disputa interna dentro do próprio campo da direita promete ser tão acirrada ou talvez até mais do que a futura disputa contra o governo. Ainda há muito a se observar nesse tabuleiro complexo.